né? Qual é o texto, meus irmãos? Perfeito. Neemias, capítulo 7. Ele é um texto longo, mas a gente não vai ler todo ele. Vamos ler partes desse texto. Eu vou ler a primeira parte, vai do verso 1 ao verso 7. A segunda parte a gente vai ler do 39 ao 46. E a terceira e última parte do verso 61 ao 61 ao 73. Neemias capítulo 7, do verso 1 até o verso 7 diz: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias como maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província, que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilsã, Misperet, Bigvai, Neum, Baná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Verso 39. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imê, 1052. Os filhos de Passu, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Assuf e os filhos de Tabaote. Agora verso 61. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imé, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, o qual se casou com uma das filhas de Basilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes, olha o que diz a palavra, estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com o Urim e o Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos, suas servas,
que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, camelos, 435, jumentos e 6.720. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro, em ouro, 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, e em prata, 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi, em ouro, 20.000 daricos, e 2.000 arratéis em prata, e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo, e todo Israel habitavam nas suas cidades. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, nos conduza nesta manhã. Ó Deus, assim como o Senhor conduziu aquele que escreveu o livro de Neemias, através do Teu Espírito, a trazer essas histórias e fazer dessas histórias uma história sagrada a nós, ó Deus. Assim também que o Teu Espírito nos faça compreender, ó Deus, esta palavra e trazer sobre nós a aplicação para as nossas vidas hoje, Senhor. Por isso eu falo a cada coração que está aqui nesta manhã. Eu te peço isso, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título para essa palavra é Povoando a Nova Jerusalém. Povoando a Nova Jerusalém. Meus irmãos, ao redor do mundo, há inúmeras cidades e bairros que possuem suas estruturas e prédios erguidos, mas são considerados cidades ou bairros fantasmas, pois não há habitantes que vivem ali. Há muitas cidades no mundo com nesta situação. Cidades que têm estrutura, cidades que têm prédios, cidades que têm casas, mas por alguma razão, essas cidades se tornaram cidades fantasmas. Uma destas cidades, ela fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O seu nome é Centralia, nome dessa cidade. E a razão pela qual ela não mais possui habitantes, é interessante isso, é que na década de 60, a prefeitura local dessa cidade decidiu colocar fogo num lixo acumulado num aterro sanitário que foi feito, né? Um aterro sanitário que foi construído, e aqui em Caxias a gente entende um pouquinho disso, porque acho que está desativado, né? Mas funcionou por muito tempo um aterro sanitário, né? Continua funcionando, mas não tão firme como funcionava antigamente. A prefeitura construiu um aterro sanitário sobre um terreno que era uma antiga mina, uma mineradora de carvão, né? Uma mineradora de carvão desativada. E o lixo foi se acumulando ali, se acumulando. E a solução da prefeitura para dado momento desse problema foi colocar fogo no lixo. Esse fogo atingiu as minas de carvão mais profundas que haviam debaixo da terra, minas que ainda não haviam sido exploradas, e esse fogo se espalhou de tal forma, meus irmãos, por baixo da terra, queimando as minas de carvão, que aquela cidade se tornou uma chapa quente. Os irmãos imaginam uma chapa quente, aquela chapa que faz hambúrguer, né, que bota ali, por baixo tem fogo, né? A cidade ela se tornou uma chapa quente. A temperatura subiu, os asfaltos começou a rachar, e até que chegou um ponto que o próprio governo, né, desativou a cidade. E mais, mesmo 60 anos depois disso, o fogo continua queimando
nas minas de carvão subterrâneas dessa cidade. Então, aquele lugar, mesmo tendo uma aparência de cidade, alguém que chegue lá, imagine, andando pelas ruas de Centrália, mesmo que tenha uma aparência de cidade com seus prédios, suas ruas, não pode ser mais chamado de uma cidade, pois lhe falta a alma da cidade. O que é uma alma da cidade? São os seus habitantes, as pessoas que moram ali, que devem preencher aquelas estruturas. A época que nós estamos estudando aqui no livro de Neemias, compreende as primeiras décadas depois do exílio babilônico, né? O pastor já falou isso aqui em alguma mensagem. Houve o exílio babilônico, Nabucodonosor tomou a grande Jerusalém, ele arrasou a cidade, seus prédios, saqueou seus tesouros. Para quem quiser ver mais detalhes disso, é só você ir lá no finalzinho do livro de Jeremias, em que você vai ver a narração de que Nabucodonosor fez. Ele entra na cidade, junto com as suas tropas, ele cerca primeiro Jerusalém, depois toma a cidade, saqueia o templo, rouba de lá o ouro, a prata, as colunas de bronze que Salomão tinha feito tão maravilhosas, tão grandiosas. Ele destrói isso, ele leva todos os metais, todas as taças preciosas, ele saqueia, ele destrói Jerusalém. E Jerusalém fica então assim, uma cidade abandonada, uma cidade arrasada durante os anos do cativeiro. Haviam pessoas morando em Jerusalém, mas era uma cidade praticamente fantasma, arrasada. E mesmo depois, com a primeira geração que veio do cativeiro, quando Ciro decretou que os moradores de Jerusalém poderiam voltar para reconstruir a cidade, ela continuou sendo uma cidade funcionando, mas de maneira ainda inadequada. Seus portões e muros não estavam mais de pé. Neemias, então, reconstruiu a cidade, reconstruiu os muros, reconstruiu os portões, mas a cidade ainda precisava ser habitada. As pessoas precisavam voltar para Jerusalém. Boa parte conseguiu voltar, as estruturas foram reerguidas, portões foram colocados no lugar, mas faltava algo fundamental para aquela cidade, levantar pessoas que pudessem liderar e ministrar para fazerem a cidade funcionar novamente de uma maneira plena e agradável a Deus. Então, seja numa cidade, seja numa casa, seja numa igreja, ainda que exista uma estrutura física boa, de repente você já foi visitar uma casa para comprar ou para alugar, aí você chega ali naquela casa, não tem nada. Tem os cômodos, tem a pia, tem uns armários no lugar. Mas aquela casa ainda está faltando algo que é precioso, está faltando gente, está faltando família, está faltando vida naquela casa. Da mesma forma, meus irmãos, ainda que um casal more em uma casa bonita e bem equipada, se não houver ali vidas, se não houver atenção do marido, se não houver atenção da esposa, para cumprir o seu papel dentro daquela casa, essa casa vai ser uma casa, vamos assim dizer, de certa maneira, não funcionando da maneira adequada. Então Jerusalém estava nessa situação. Muros erguidos, portas no lugar, mas ainda muita coisa precisava ser feita. E o texto nos mostra que a cidade estava pronta, havia sido restaurada, e as pessoas que iriam cuidar da cidade e fazê-la funcionar novamente, estavam sendo colocadas no seu lugar. O texto começa falando de porteiros e cantores e levitas. Se você observar o texto, às vezes a gente tem que observar o texto numa exegese que a gente vai fazer, como o texto começa e como o texto termina. Então o texto começa falando, uma vez, verso 1, reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecido o que, meus irmãos? Os porteiros, os cantores e os levitas.
E o que isso já diz para a gente logo de início? E aqui vemos mais uma vez, Neemias dando uma prioridade ao quê, meus irmãos? Uma prioridade ao culto a Deus. A prioridade era do culto a Deus. Pois o texto não começa citando que os comerciantes estavam no seu lugar. O texto não começa citando que os sapateiros estavam nos seus lugares, ou que os padeiros estavam nos seus lugares. Embora estas classes certamente são necessárias em qualquer cidade que exista, ter padeiros, ter sapateiros, ter pessoas assim, mas o texto começa por isso, pelos levitas, pelos cantores e pelos porteiros do templo. Na Jerusalém restaurada, meus irmãos, não seria o setor econômico e o setor comercial que viria em primeiro lugar. O que o texto está querendo nos sugerir é isso, não é o setor econômico, não é o setor comercial que viria em primeiro lugar, mas sim o culto a Deus e os servidores que estavam envolvidos nele, os servidores desse culto, os cantores, os levitas, os porteiros. Da mesma forma, meus irmãos, uma casa, uma igreja, para funcionarem de maneira que agrada a Deus, a prioridade deve ser dada ao culto a Deus naquele lugar. Você quer que a sua casa funcione bem? Não se preocupe só com o setor econômico da sua casa. Não se preocupe só com o setor comercial da sua casa. Se você quer que sua casa funcione bem, a prioridade tem que ser o culto a Deus naquele lugar. É o Deus ser cultuado naquele lugar. Então Neemias entendeu isso, que não poderia liderar aquela cidade sozinho. Ele iria precisar de homens que tivessem essa mentalidade que ele tinha, para poder fazer aquela cidade funcionar plenamente, mas tendo essa prioridade, Deus em primeiro lugar. E o texto diz, no verso 2, que ele nomeou Anani, que era irmão dele, e Ananias, como maioral do castelo sobre Jerusalém. E aqui vem uma referência importante, que Ananias era o que, meus irmãos? Ele era o que, igreja? Um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Mais uma vez enfatizando isso. Ele colocou alguém num cargo importante, mas a característica que ele viu principal naquela pessoa, além das competências que aquela pessoa poderia ter, a característica principal é que aquele homem deveria ser um homem fiel a Deus e temente a Deus. Naquela época, essa expressão que vem aqui, o maioral do castelo, em outras versões, o comandante da fortaleza. Alguém está com a Bíblia aí que fala comandante da fortaleza? Então, maioral do castelo ou comandante da fortaleza. Uma pessoa que era colocada nesse cargo, esse cargo era um cargo de confiança do governador. Era o governador que tinha a prerrogativa de nomear uma pessoa para esse cargo, e seria alguém com uma grande responsabilidade. Junto com o governador, estar ali comandando aquela cidade. E o texto nos mostra que a qualidade principal que Neemias buscou para nomear estes homens, foi que eles fossem homens fiéis a Deus. E eu digo aos irmãos, como seria maravilhoso se na cadeira presidencial deste país nós tivéssemos um homem que poderia ser escolhido por essa qualidade: fiel a Deus e temente a Deus. Como seria maravilhoso e glorioso se nas cadeiras dos governos dos estados brasileiros estivessem assentados homens e mulheres que fossem conhecidos também por esses atributos: homens e mulheres fiéis a Deus e tementes a Deus. Como seria algo tremendo e esplêndido, meus irmãos, se em cada lado desta nação nós tivéssemos pais, mães,
movidos também pelo temor do Senhor. Então Neemias entendeu que se Jerusalém tinha que ser uma cidade diferente dali para frente, ela tinha que ter na sua liderança, no seu governo, homens que tivessem essa qualidade, serem tementes a Deus e fiéis ao Senhor. Então, para Neemias, esta era a qualificação mais importante, e deve ser também para nós, nos dias de hoje. Qualquer coisa que é feita na igreja, uma das qualidades que a gente tem que procurar primeiro naquela pessoa, é que essa pessoa tem que ser uma pessoa temente a Deus e fiel ao Senhor. Desde o pastor até alguém para ficar no estacionamento da igreja. Alguém para cuidar das nossas crianças. Alguém para cuidar dos nossos jovens. Não basta simplesmente ter qualificações técnicas ou de outras expertises. Sim, são importantes elas. Mas aqui o texto nos mostra que Neemias só destacou uma delas. Homem fiel e temente a Deus. Amém, igreja? E a partir do 5º verso, o texto nos mostra uma preocupação que à primeira vista parece desnecessária e sem importância para nós, né? Verso 5 diz: então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para registrar o que, meus irmãos? As genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito, né? E eu pergunto, por que Deus moveu Neemias a registrar as genealogias e pesquisar as genealogias que haviam sido feitas ali? Por quê? Hoje para nós isso parece algo tão desnecessário. O máximo que a gente sabe é quem foi o nosso avô. Se eu perguntar quem foi o teu bisavô, quem sabe quem foi o nome do teu bisavô? Do tataravô? Meu Deus, a gente não sabe. Hoje a gente lê esse texto e fala assim, mas que coisa, parece ser tão desnecessária. Mas entenda, por isso que a gente tem que entender o texto de acordo com o contexto, de acordo com o tempo que eles viveram, né? Segundo um dicionário bíblico, depois do cativeiro, né, abre aspas, né, depois do cativeiro babilônico, quando Israel voltou do cativeiro, as genealogias tiveram uma importância ao mesmo tempo, uma importância civil e religiosa, pois por elas, pelas genealogias, se provavam os direitos que tinham as diferentes famílias, as respectivas heranças. Hoje a gente não se importa com genealogia, porque ainda que a gente não saiba quem foi o nosso tataravô, os cartórios estão aí para comprovar. Se você quiser fazer um levantamento, você vai conseguir saber se você é pai de não sei, é filho de não sei quem, é neto de não sei quem, é bisneto de não sei quem. De repente, a gente não faz isso, né? Bem que eu gostaria de descobrir um tataravô cheio da grana aí, e que eu tinha direito a uma herança que eu não recebi. Então, tinha uma responsabilidade civil, era exatamente isso. Quando eles voltaram do cativeiro, eles precisavam saber de quem eles eram netos, bisnetos, porque eles poderiam ter direito a alguma terra, alguma herança. Então, a responsabilidade civil, mas ao mesmo tempo, uma importância religiosa, pois através da genealogia iria se provar a descendência do Messias. E também, aqueles que ocupavam funções sacerdotais, eles eram obrigados a provar que realmente descendiam da linhagem sacerdotal. Imagine alguém voltando do cativeiro e dizendo, olha, eu sou o sacerdote fulano de tal. Alguém teria que comprovar se ele era o sacerdote fulano de tal. E como é que se comprovava isso? Por meio das genealogias. Se ele era realmente um descendente da linhagem sacerdotal.
E essas genealogias, elas eram preservadas cuidadosamente nos tempos monárquicos de Israel e de Judá. E quem quiser conferir isso, anote aí, que eu sei que há irmãos que no domingo de manhã vêm preparados para isso. Em 1 Crônicas, no capítulo 5, verso 17, fala sobre isso, né? Que os reis tinham uma preocupação de manter os livros genealógicos corretos, para que se alguém fosse buscar lá de quem ele era neto, de quem ele era bisneto, ele encontrasse. Para que se alguém fosse buscar lá se ele era neto da descendência, se ele era da linhagem de Arão e poderia ser um sacerdote, ele iria encontrar lá. Então os reis preservavam isso. Mas com a queda e a destruição de Jerusalém, então vamos entender o contexto. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém para saquear, você acha que ele se preocupou com os livros genealógicos de Judá e Jerusalém? Tinha algum valor para a Babilônia? Nenhum valor. Parte disso foi destruído. Parte disso foi aniquilado. Porque naquela época isso eram feitas em tábuas de barro. Hoje nós temos essa folha aqui, mas naquela época eram pequenas tábuas de barro que eram guardado estas coisas. Isso foi destruído. Boa parte foi destruído, foram perdidos. Agora Neemias estava sendo direcionado por Deus para restaurar estas genealogias, e a razão fica bem clara no texto. Por que Neemias se preocupou tanto com isso, pastor? Porque se ele queria uma Jerusalém nova, se ele queria uma Jerusalém temente a Deus, essa Jerusalém precisava de homens realmente qualificados por Deus e aprovados por Deus para assumirem as suas posições, seus postos ali. Então Neemias estava direcionado por Deus para restaurar isso, e a razão fica muito clara no texto. Nos versos 39 a 46, Por quê? Porque era necessário, irmãos, identificar as pessoas autorizadas para servirem na casa de Deus. A razão era essa. O santuário foi erguido, o templo foi erguido, mas quem é que pode entrar neste lugar para servir como sacerdote? Quem é que pode entrar neste lugar para oferecer o sacrifício novamente? Tinha que ser alguém da linhagem de Arão, da linhagem sacerdotal. E do verso 39 ao verso 46, é por isso que você vê a importância disso, Dizendo, os sacerdotes. No verso 43, os levitas. No verso 44, os cantores. No verso 45, os porteiros. No verso 46, os servidores do templo. Então Neemias levantou essa gente toda de pessoas que poderiam servir na casa do Senhor. Estas pessoas puderam comprovar que seus nomes estavam nos livros genealógicos e por isso podiam servir na casa de Deus. Jedaías poderia servir como sacerdote, junto com esses 973 do verso 39. Verso 43, os filhos de Jesua, de Cadmiel, 74, poderiam servir como levitas, os porteiros, os filhos de Salom. Então essas pessoas foram autorizadas, porque conseguiram comprovar que eles descendiam de uma linhagem sacerdotal e eram habilitados para servir no templo. Isso nos faz antecipar, meus irmãos, algo que viria lá na frente. O que Neemias queria fazer com isso? Ele queria levantar um sacerdócio santo e puro para Deus. Ele queria que a Jerusalém restaurada funcionasse como um sacerdócio santo e puro para Deus. Isso nos faz antecipar algo que viria lá na frente. Sim ou não, meus irmãos? A Bíblia diz que Cristo fez para si um sacerdócio o quê? Santo, puro, De homens e mulheres que foram chamados.
Então Neemias tentou fazer isso, mas não conseguiu fazer isso totalmente no seu tempo. Então alguns conseguiram provar os seus registros, não sei como fizeram, se pegaram lá a tabuinha de barro e foram aqui, ó, Neemias, eu sou bisneto do sacerdote tal, então eu posso servir como sacerdote. Está aqui Neemias, eu sou tataraneto do levita tal, eu posso servir. Então alguns conseguiram provar os seus registros genealógicos e obtiveram autorização para serem sacerdotes e trabalhadores do templo, mas a Bíblia diz que alguns outros não. Verso 64 diz isso. Verso 64 diz que esses, que estão acima, sacerdotes e outros mais, estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos. O que diz a Bíblia, meus irmãos? Não acharam. E porque não acharam, o que eles foram considerados? Eles foram tidos por imundos para servirem como sacerdote. Alguém pode dizer, mas só porque não achou o nome? Sim, só porque não achou o nome. Eles não puderam servir como sacerdote. E mais uma vez, vamos entender o contexto. Ser um sacerdote naquele tempo era algo extremamente importante e trazia para a pessoa alguns direitos que a pessoa tinha, Ser um sacerdote dava o direito de ser suprido pelos serviços prestados no templo, Era alguém que poderia comer dos sacrifícios que eram oferecidos no templo. Havia umas porções separadas aos sacerdotes. Mas o texto diz aqui o verso 65, o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com o Urim e com o Tumim. Então aqueles sacerdotes não foram qualificados para servir no templo. E uma solução para o caso destes sacerdotes poderia vir através do Urim e o Tumim, que eram instrumentos usados pelos sacerdotes para se descobrir a vontade de Deus. Lá no Velho Testamento, nós vemos que esses eram um colete que os sacerdotes colocavam no peito, com 12 pedras, e quando eles tinham que descobrir a vontade de Deus em dadas situações, eles se usavam o Urim e o Tumim. Não era um uso muito comum, mas alguns textos bíblicos falam a respeito disso. Mas no texto aqui nós não temos a resposta se isso foi feito, se isso trouxe algum resultado para isso. O historiador Flávio Joséfo diz que o Urim e o Tumim caiu em desuso após o exílio. E a última referência que temos dele na Bíblia é exatamente essa daqui, em que Neemias fala isso. Depois a gente não vê mais se falando do uso do Urim e do Tumim. E entre aqueles que não foram achados nos livros genealógicos, nós temos alguns opositores de Neemias. E aí então nós entendemos por que eles agiram tão intensamente contra a obra de Deus, que Deus havia dado a Neemias. Veja se esses nomes são conhecidos aí para os irmãos, No verso 62 diz assim, os filhos de Delaías, os filhos de Tobias. Você já ouviu esse nome antes aqui nos estudos? Quem está acompanhando os estudos aqui, já ouviu o nome de Tobias? A gente já sabe. Então os filhos eles não foram achados nos livros genealógicos. Não tiveram autorização para servir na casa do Senhor. Mas também tem aqui Delaías. Você já ouviu falar esse nome antes? Quem já ouviu falar esse nome antes? Foi na pregação do domingo passado. Ele era pai de alguém. Vamos lá. Capítulo 6, no verso 10. Olha só. Tendo eu ido à casa de Semaías, que era filho de quem, meus irmãos? Então vê aqui o nome, Delaías. E esse Semaías foi aquele que tentou enganar
Neemias, levando ele para o templo e ali querendo armar uma cilada para ele. Então veja, meus irmãos, esses nomes são conhecidos. E nós vemos uma razão pela qual eles estavam se levantando tanto contra Neemias. É porque seus nomes não estavam nos livros genealógicos. E de fato, meus irmãos, aqueles que não estão inscritos nos livros, e aqui obviamente que a gente pode fazer um paralelo, né? Os livros genealógicos aqui no texto falam sobre pessoas autorizadas ou não autorizadas. Mas a Bíblia também fala sobre o livro da vida. Aqueles que estão escritos e aqueles que não estão inscritos no livro da vida. E de fato, aqueles que não estão inscritos no livro da vida não terão memorial na Nova Jerusalém, que em breve será manifestada a nós. A atitude de Neemias só fez crescer ainda mais uma rixa, e daqui é que a gente vê a história se avolumando, né? Por isso que a Bíblia diz lá na frente que os samaritanos não se davam com os judeus. E era exatamente isso, né? Aqui está o início dessa rixa. É porque os judeus eram aqueles que conseguiam comprovar a sua genealogia, a sua descendência pura de pai e mãe judeus. Aqueles que não conseguiam comprovar, eles eram tidos como povos impuros, eram samaritanos. E eram esses que guardavam, né, aqueles judeus puros, pelo menos na sua questão étnica, eram aqueles que guardavam a ordem de Deus, que quando Deus tirou o povo lá do Egito e levou para Canaã, uma das ordens de Deus foi: não se misturem com os povos dos quais vocês irão habitar. Não deem as suas filhas em casamento para eles, e nem tomem as filhas deles para casamento. Deus queria que o povo de Israel fosse um povo etnicamente, nesse sentido, puro. Obviamente que Deus estava querendo mostrar pureza espiritual, mas no sentido étnico, né, o povo que preservou isso estava obedecendo à ordem de Deus. E na parte final do texto, depois de prover os recursos humanos, então Neemias, ele trabalhou da seguinte maneira: ele proveu os recursos humanos para colocar cada pessoa no seu lugar. Ele colocou Anani, ele colocou Ananias como o maioral, depois dele, sobre toda a cidade. Ele colocou os sacerdotes, os levitas, os cantores, os servidores do templo. Ele colocou essas pessoas nos seus lugares. Então, depois de prover os recursos humanos para ocuparem os seus devidos postos na cidade, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores e servidores do templo, Neemias agora se preocupa em levantar recursos financeiros para suprir a cidade e o templo nos dias vindouros. E todos nós sabemos que qualquer lugar, seja uma casa, seja uma igreja, seja uma cidade, para ela funcionar bem, seja casa, cidade ou igreja, ela precisa de pessoas, mas precisa também de quê, meus irmãos? De recursos materiais, recursos financeiros. E é isso que diz aqui a partir do verso 70. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador, e quem era o governador? Quem era o governador, irmãos? Neemias, ele era o governador, né? Então o governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos. Ou seja, cada darico, na época de Neemias, pesava 8 gramas. 8 gramas, né? Ele deu 1000 daricos. Eu vi até na internet, eu vi uma foto de um darico que foi encontrado, né? Que era a moeda persa da época, né? Era uma moeda de ouro e que tinha a foto, ó. O pastor está dizendo foto. Tinha um desenho, né? Obviamente para os nossos padrões de hoje, de muito rústico, né? Tinha um desenho rústico de Dario, né, que era o imperador persa,
com um arco, flecha na mão assim, era um darico. Um darico de ouro pesava 8 gramas. 8 gramas. Neemias deu 1000 daricos. Ou seja, ele deu quantos quilos de ouro, meus irmãos? 8 quilos de ouro. Só Neemias, ele ofertou para o tesouro da cidade, do templo, 8 quilos de ouro. Mas o valor total levantado, tanto por Neemias, porque diz aqui o texto, né, que alguns cabeças de família deram para o tesouro da obra, em ouro, 20.000 daricos, o restante do povo deu mais 20.000 daricos. Então, só em ouro, meus irmãos, o total levantado foi algo aproximado em 160 quilos de ouro. Né, trazendo para o nosso padrão de hoje, 1 grama de ouro está custando 540 reais. Alguém tem coisa de ouro aí? 1 graminha custa 540. Por isso que a gente vai comprar às vezes uma aliança de ouro e fala, meu Deus, é porque pesa por grama. 1 grama de ouro, 540 reais. Em valores de hoje, o montante levantado por Neemias, só nessa oferta aqui dele, dos chefes de família e de todo o povo, foi algo em torno de 86 milhões. Para abastecer o tesouro da cidade, para abastecer o tesouro do templo. O que pode ser destacado aqui nesse texto, meus irmãos, é que todos foram chamados a contribuir. A beleza desse texto está nisso, que desde o governador até o povo, todos trouxeram alguma coisa para contribuir com a restauração daquela cidade. E isso traz para a gente aqui um ensinamento, que seja no passado ou no presente, o povo que ama a Deus, amará também a sua casa. Esse é o ensinamento. O povo que ama a Deus, amará também a sua casa. E irá desejar ver a sua casa sempre suprida. Amém, meus irmãos? E esse texto nos aponta para o Evangelho, eu diria que de diversas formas. A primeira, nos mostrando aquilo que Neemias fez de uma forma imperfeita, tentando levantar para Deus, como eu disse, um sacerdócio santo, um sacerdócio real. Neemias fez isso, mas quem conhece a história sabe que aquele sacerdote, por mais que Neemias teve a preocupação de dizer, só vai ser sacerdote quem for da genealogia correta, da linhagem sacerdotal, embora Neemias tenha feito isso, a história nos mostra que o sacerdócio voltou a se corromper, voltou a pecar. Então Neemias, ainda que tenha realizado isso de maneira imperfeita, aquele que realizou isso de maneira perfeita, levantando para Deus um sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é que fez isso, meus irmãos? Foi Neemias? Foi Neemias, igreja? Não, foi o próprio Jesus. E o apóstolo Pedro afirma isso na sua carta, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, ele diz isso, escrevendo a carta para aqueles irmãos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Neemias tentou fazer isso, mas aquele que levantou um sacerdócio puro e santo para Deus foi Cristo Jesus. E esse sacerdócio continua santo e puro, porque a pureza não vem de nós mesmos, a pureza vem de quem? Vem dele. A santidade não vem de nós mesmos, a santidade vem dele. Então, continuamos a ser um sacerdócio puro e santo, não por nós, mas pela graça de Deus que flui através de nós. Então essa é uma primeira relação com o Evangelho. Uma segunda relação que podemos fazer é que ter o nome no livro genealógico era algo importante. A gente viu no texto. Quem teve o nome entrou no sacerdócio.
Quem não teve o nome comprovado, ficou de fora. Então, ter o nome era algo importante. Era algo que determinava quem podia ou quem não podia se apresentar perante Deus. O Evangelho também nos mostra, meus irmãos, também isso, que mesmo sem merecer, os nossos nomes foram colocados num livro genealógico. Num livro genealógico. Num livro chamado Livro da Vida. Onde nós precisamos descender de um só, de Cristo Jesus. Então, o nosso nome foi colocado no livro da vida. E a Bíblia nos mostra que esse livro da vida, ele será aberto no dia do juízo. E só vai poder se apresentar perante Deus, só vai poder estar louvando a Deus eternamente, quem tem o seu nome aonde, meus irmãos? No livro da vida. Colocado no livro da vida. E quem tiver o nome neste livro será salvo, e quem não tiver, a Bíblia diz que não poderá se apresentar a Deus. Já está condenado. E o livro de Apocalipse nos faz muitas referências desse livro da vida. É o livro da Bíblia que mais fala do livro da vida, é o livro de Apocalipse. E uma delas diz assim lá em Apocalipse: a cidade, ou seja, a Nova Jerusalém, não precisa nem do sol, nem da lua, para darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Neemias tentou fazer isso no sentido físico. Só poderia entrar no santuário quem estava escrito no livro genealógico. Mas Jesus fez isso de uma maneira perfeita. O livro da vida é o livro do Cordeiro. É o livro do Senhor. E somente Ele pode inscrever nossos nomes nesse livro. E eu pergunto, você tem a certeza que o teu nome está no livro do Cordeiro? Quem tem a certeza que o seu nome está no livro do Cordeiro? Opa! Você pode não saber quem foi o teu avô, teu bisavô, pode não saber muito bem a tua genealogia, mas espiritualmente nenhum crente pode deixar de ter dúvida: meu nome está no livro da vida, meu nome foi inscrito pelo Cordeiro. Eu conheço, irmãos, alguns pastores que são convidados por agências de viagens para conduzirem caravanas até Israel. Quem já viu essas propagandas na internet aí, né? Às vezes o pastor Hernandes Dias Lopes, um deles, eu vi agora recentemente, foi até o meu professor do mestrado, e que foi até o que me conduziu no meu trabalho final, foi o pastor Felipe Fontes. Viu uma propaganda dele lá, Felipe Fontes conduzindo uma caravana para Jerusalém. Então, muitos pastores, né, são convidados para conduzirem caravanas até Jerusalém. Anualmente, milhares e milhares de pessoas fazem isso. Deus criou uma nova Jerusalém. A Jerusalém daqui, você pode até visitar. Eu, particularmente, não tenho nem muita aptidão para conhecer Jerusalém daqui. Eu digo isso por conta dos perigos. Eu fico muito apavorado de estar lá e um palestino jogar uma bomba, um carro-bomba aparecer no mercado lá. Então, o que me impede, ou que me tira o ânimo até de um dia visitar Jerusalém é isso. Se não fosse por isso, certamente eu gostaria de estar lá. Então, a Jerusalém daqui você pode até querer ir ou não ir na sua vida aqui na terra. Mas entenda, Deus criou a nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade celestial.
Em breve, essa cidade celestial será totalmente povoada daqueles que ouvem a palavra de Deus e confiam na palavra de Deus. Deus está povoando a Nova Jerusalém. Ele já criou a estrutura. A Bíblia já diz que as estruturas já estão criadas. Eu ia até chamar o Nicolas depois para a gente cantar um louvor, mas não vou chamar não, Nicolas, tá? Aquele louvor que diz: para Nova Jerusalém. A irmã Lília conhece esse louvor, né? Conhece não? Para Nova Jerusalém, eu caminhando vou, sim eu vou. Aí diz que lá há ruas de ouro, lá no céu dor não haverá, toda lágrima cessará. Nós estamos caminhando para essa Nova Jerusalém. A estrutura dela já está pronta. Jesus já resgatou essa cidade, já estabeleceu essa cidade. E a coisa que Ele está fazendo agora é povoando essa cidade, levando seus eleitos, levando. Assim como acontece nos nossos dias, pastores que fazem caravanas para Jerusalém física, para essa Jerusalém celestial, não são pastores, é um pastor só. E o melhor, é o sumo pastor. É Ele que tem autorização para nos conduzir. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estiverem vivos, quando ouvirem o som da trombeta, adentrarão Jerusalém, cantando esse, eu acho que vão cantar esse louvor. Para Nova Jerusalém, eu caminhando vou. E você é um desses? Quem é um desses? Que está caminhando para Nova Jerusalém? Com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades. Deus já preparou essa cidade, meu irmão. E você vai ser um deles, você vai ser uma delas, que vai povoar essa cidade. E se você tem a certeza disso, então não deixe que aqui na terra, não deixe que nada aqui nessa vida te desanime disso. As lutas da vida, os problemas que enfrentamos, seja ele de que natureza for, meus irmãos. A Bíblia diz que esses problemas não entrarão conosco na Nova Jerusalém. Você pode chorar uma vida inteira aqui nessa terra, mas quando você adentrar na Nova Jerusalém, o que a Bíblia diz? Que lá na Nova Jerusalém não tem choro. Você pode derramar lágrimas a sua vida inteira aqui nessa terra, mas quando entrar lá na Nova Jerusalém, o que não vai entrar contigo lá? As lágrimas, nem choro, nem morte, porque essas coisas não habitam na Nova Jerusalém. Então, enquanto você estiver vivendo aqui nesta terra, não deixe que essas coisas desanime, porque você vai entrar na Nova Jerusalém. E que esta verdade de que estamos entrando na Nova Jerusalém, que esta verdade, meus irmãos, nos encha de alegria e esperança, em saber que tudo aqui nesta terra, diz a palavra, não pode ser comparado com a glória que Deus reservou para nós, quando nós entrarmos lá. Eu gosto de uma frase do bispo Walter, que ele fala assim: 1 segundo no inferno apagará toda uma vida de alegria que a pessoa viveu nesse mundo. 1 segundo no inferno. Mas 1 segundo no céu apagará toda uma vida de dor, lágrimas e choro que possamos ter passado nessa terra. Quando você chegar na Nova Jerusalém, quando você botar o primeiro pé lá, nosso coração vai ser tomado de uma alegria tão grande, de uma paz tão grande, de coisas maravilhosas tão intensas, que tudo que nós passarmos aqui nesta terra, a gente vai poder dizer: valeu a pena eu permanecer firme no Senhor. Amém, igreja? Então, Deus preparou essa Nova Jerusalém. Neemias preparou a Jerusalém, tentou povoar ela, mas as coisas deram errado. Cristo preparou a Nova Jerusalém, ela está de pé, esperando o dia da glória do Senhor. Alguns já partiram no Senhor,
Eles já estão lá na antessala da Nova Jerusalém. Estão lá pertinho da Nova Jerusalém, né? Só esperando o dia que a trombeta vai tocar, para todo mundo entrar junto, louvando e exaltando o Senhor. Amém, igreja? Então vamos nos colocar de pé e vamos louvar o Senhor, vamos exaltar o Senhor. Nós estamos caminhando para essa Nova Jerusalém, caminhando para essa terra que Deus preparou para nós. Você que entrou aqui nesta manhã, vivendo as suas lutas, olhe para essa certeza que Deus traz. Essa cidade santa, maravilhosa, que Jesus já preparou para nós. Feche os teus olhos. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra é tão rica, tão maravilhosa. Ó Deus, nos mostra que os teus filhos viveram no passado, desejando uma coisa que eles não conseguiram em vida, Pai, mas que, ó Deus, apontava para algo que, como diz o escritor aos Hebreus, eles não conseguiram, mas nós vimos e conseguimos, de maneira, ó Deus, que eles não foram completos sem a revelação de Cristo Jesus, sem a revelação do Evangelho. Nós que vivemos a revelação do Evangelho, Senhor, nós te glorificamos, porque sabemos que Neemias estava tentando algo que não era possível nesta terra, mas que pela revelação do Evangelho nós vemos a realidade da Nova Jerusalém celestial, da terra que o Senhor preparou, do sacerdócio santo e puro que o Senhor preparou por meio de Cristo Jesus, e nós fazemos parte desse sacerdócio real, nós fazemos parte desta nação santa, nós fazemos parte desse povo exclusivo, de propriedade exclusiva do Senhor. Este povo que não poderá ser mais destruído, esse sacerdócio que não poderá ser mais maculado, oh Deus, porque ele é fundamentado não na descendência humana, ele é fundamentado no sangue de Cristo, naquele que é o primeiro, naquele que é a primícia, naquele que abriu o caminho para nós. Então, Senhor, firmados em Cristo, nós podemos nos apresentar a Ti como esse sacerdócio santo, como este povo separado para a Tua glória. Por isso, Senhor, traga paz ao coração de cada um dos Teus filhos, aqueles que entraram aqui, Senhor, muitas vezes com os olhos tão voltados para as coisas desta vida, até mesmo voltado para as tristezas desta vida. Senhor, que o Senhor levante agora os olhos do Teu filho, da Tua filha, a contemplar essa herança que está separada para nós, a contemplar esta alegria que está reservada para nós, a contemplar esta grande vitória que Cristo conquistou para nós, de tal maneira, Senhor, que isso renove as nossas forças nesta manhã, para vivermos a nossa vida aqui neste tempo, para a Tua glória e louvor. Eu te peço isso, meu Pai, no nome santo de Jesus, e aqueles que estão indo para Nova Jerusalém, dê um glória a Deus, diga aleluia, diga Senhor, eu vou chegar lá. É Cristo que está te conduzindo, meu irmão. Nicolas?